Programa Quero Ser Santo. Apresentação Guilherme Pereira. Boa noite, queridos ouvintes da Web Rádio Profecia. Estamos aqui mais uma vez, com o Quero Ser Santo. Desde já quero agradecer a audiência de vocês. Pedir que aquele que não deu o seu like, aquele que ainda não segue as nossas páginas, que possa ir lá nos procurar, Instagram, @Rádio Profecia, no YouTube também, para ficar ligadinho aí em tudo que a Web Rádio vem proporcionando para os nossos lares, para que a gente possa ter mais perto de nós aquilo que traz Deus para dentro da nossa casa, E a Web Rádio é uma das ferramentas, no qual que ela pode te proporcionar isso, Te levar Deus dentro da sua casa através do seu telefone, através da sua televisão. Então que você possa ficar ligadinho conosco. Hoje nós iremos partilhar um pouco sobre a vida de Marta e Maria, Então que você já possa pegar a sua Bíblia aí, Já ir pegando a sua Bíblia. A palavra está em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Enquanto você vai ajeitando a Bíblia aí, nós vamos pedir que o nosso convidado possa se apresentar, Vocês talvez conheçam, outros não conhecem, mas vocês possam conhecer o nosso querido convidado. Prazer, meu nome é Paulo Vitor, tenho 22 anos, sou cerimoniário da paróquia de São Cristóvão, sou também membro da equipe do acampamento juvenil que fica sob o cuidado da comunidade católica Dom de Deus. É isso aí, aquele que hoje foi escolhido por Deus para trazer a palavra, partilhar da palavra, partilhar um pouco da sua história de vida aqui conosco. Então, nós daremos início, à leitura do Evangelho, mais uma vez repetindo, Lucas 10, do versículo 38 ao 42. Assim vai narrar São Lucas. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe só a servir? Disse-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que neste momento nós possamos abrir os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor preparou no meu coração, no coração do Paulo Vitor, aquilo que Deus quer falar com cada um de nós em particular, mas também com vocês que hoje estão nos ouvindo. Não é isso, Paulo Vitor? É isso mesmo. E essa passagem é muito rica, principalmente para nós que somos católicos, E ela enfatiza muito a questão do priorizar o que é importante. Há um lema também entre tanto masculino como a figura masculina como a figura feminina, é a questão do que é mais importante, rezar ou trabalhar. E é muito claro aqui na Jesus, quando Jesus fala para Marta que a Maria escolheu a melhor parte, a boa parte. O importante é rezar. Não que o trabalho seja algo que não é necessário, é muito necessário. Mas sem a questão da oração, o trabalho não vai para frente. Então ela traz muito esse contexto, essa passagem traz muito esse contexto para a nossa vida. O que a gente coloca como mais importante? O que é mais importante para a nossa vida? Quando Jesus foi visitar as irmãs,
a Marta estava muito eufórica, por também motivos de trabalho para fazer os seus deveres. Tá tudo bem também. Mas quando Marta vai questionar, Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, não que a Maria estava deixando o serviço de lado, não. Mas era o momento dela poder contemplar Jesus. É o momento dela estar perto de Jesus e se conectar. Portanto que ela vai questionar porque tem muita coisa, mas de fato, Maria fez a melhor coisa, fez a coisa mais importante, que era rezar, que era contemplar a boa nova de Jesus. Então toda essa euforia de Marta causa ela ansiedade, porque quantas vezes na vida a gente mesmo coloca coisas à frente daquilo que é o mais importante. Marta colocou o trabalho, mas para a nossa vida a gente deve enxergar um contexto que, sem a oração, uma oração constante, a gente não vai conseguir ir além. E acaba que até o mesmo nosso trabalho seja algo em vão. Porque se a gente não consegue edificar também o nosso trabalho, contemplar Jesus no nosso trabalho, no nosso cotidiano, não vai para frente. Então essa é a principal lição que Jesus vem nos ensinar. É a questão do escolher. Você deve tomar decisão. E qual a decisão mais importante? E aí, parando para refletir, né? O que Paulo Vitor falava aqui conosco agora, nesse momento. Qual é a decisão mais importante, meus irmãos? Qual é a decisão que eu e você tem tomado nas nossas vidas, que faz com que Jesus olhe para nós e fale que você e eu escolhemos a melhor parte, que não nos será tirada? Ou que muitas das vezes Jesus tem que falar nosso nome por 2 vezes, Guilherme, Guilherme. Assim como ele falou com Marta, né? Se a gente olhar para a realidade dessas 2 irmãs, a gente vai ver todo um contexto, né? Que elas são irmãs de Lázaro, que eles tinham uma proximidade com Jesus. Então Jesus já conhecia mais ou menos a realidade das 2, né? E em Marta ela vai questionar Jesus. Não se importa que eu fico sozinha servindo, né? E que muitas das vezes esse é o questionamento dentro da nossa própria igreja, da nossa pastoral, né? Que a gente quer fazer muito e a gente questiona os nossos coordenadores. Ué, mas só eu que faço? Por que só eu que estou fazendo? Por que só eu que pego o peso, sendo que tem mais homem na pastoral? Porque são as mesmas pessoas que estão na cozinha, sendo que tem mais mulheres na pastoral? E aí a gente vai reclamando, vivendo essa murmuração, né? E Marta e Maria, ela vem trazer, Jesus vem trazer através de Marta e Maria a realidade muito importante dentro das nossas vidas, né? E em outro evangelho, né, ele vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. Se nós voltarmos atrás e pensarmos em um abade chamado São Bento, ele instituiu dentro da ordem dele, né, e que virou uma regra, né, teológica, que é o ora et labora, orar e trabalhar, né? Ele mostra para nós que a vida ela consiste nessas 2 funções, porque dentro do mandamento de Deus ele vai dizer, Jesus ele vai resumir em 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E como você vai amar o próximo? Rezando e servindo, né? Então não é que Marta ela estava errada, só que não era o momento exato de ela estar fazendo o que ela estava fazendo ali. Porém, era o jeito dela servir. Ela, quando recebeu o mestre na sua casa, ela entendia que o quê? Não, eu tenho que deixar as coisas limpas, né? Talvez, eu não sei o horário ali mais ou menos, ela talvez tinha alguma coisa no fogo, já preparando um alimento para servir o mestre. Era o jeito dela servir, né? Tem gente que você vai olhar que ele é muito bom intercessor, mas tem gente que você vai olhar que ele é muito bom na manutenção, seja lá, igual o Paulo Vitor falou, né? Ele faz parte de um acampamento, ele é membro, né, do acampamento juvenil e sabe que lá é dividido em partes, tem o intercessor, tem aquele que é da manutenção. Cada um consegue servir a Deus de uma forma, né, que é mais fácil para ele, é o jeito que ele consegue conduzir as coisas. Porém, nesse momento,
ali eles estavam com o Senhor da casa. Era o momento de silenciar. No momento da adoração não é o momento de você ficar na euforia, andando para um lado e para o outro, preocupado com o que você tem que organizar dentro da sua paróquia, dentro da sua comunidade, seja lá o que for, porque o Senhor da casa está ali. E que muitas das vezes nós se preocupamos com a obra do Senhor, e isso é certo, porém nós esquecemos do Senhor da obra. E o Senhor da obra é aquele que vai modificar a minha vida. Eu posso fazer o melhor trabalho, eu posso ser o melhor cozinheiro nos dias de evento, da festa do padroeiro, da padroeira, sei lá de onde você participa. Você pode ser o melhor animador, mas se você não tiver um momento de adorar o Senhor da obra, de nada vai servir a sua vida. Por causa que a igreja em si, se você olhar para a estrutura da igreja, a maioria das vezes você vai ver uma capela bonita, uma paróquia bonita, e que sim, precisou da mão de obra de um pedreiro, de um profissional, né, de um arquiteto que viu aquilo dali, que sonhou junto com a igreja e que construiu, sim. Mas ela não se mantém de pé por causa que os tijolos estão bem assentados com o cimento forte. Ela se mantém de pé porque o Senhor da obra ele se encontra ali dentro. Então nós temos que entender que nós só somos fortes quando nós realmente vivemos a presença do Senhor em nós. E que muitas das vezes nós estamos nessa euforia de Marta, né? Que nós acabamos de comungar, o Senhor ele se encontra dentro da nossa casa, quando a gente sai da Santa Missa, né? A gente comunga o corpo de Cristo, ele vive e habita dentro da nossa casa, e que muitas das vezes a gente está eufórico, todo barulhento, e a gente não tem tempo para ouvir o que Deus quer falar com cada um de nós. Quantas das vezes você comungou e colocou na intenção essa comunhão e que você não teve resultado? Não porque Deus não falou contigo, foi porque Deus falou e você estava eufórico. E por isso Jesus ele vai dizer: Marta, Marta, uma coisa só é necessária. Maria escolheu essa melhor coisa. Maria escolheu estar aos pés daquele que vai fortalecer ela para servir. Porque servir por servir não vai adiantar nada. Não vai edificar nada. Porque você apenas está sendo um robô, você está se robotizando. Está fazendo aquilo que você está acostumado a fazer. E que muitas das vezes isso te prejudica. O serviço, se ele não estiver acompanhado com a contemplação do Senhor, e muitas das vezes nós vamos ver isso dentro da nossa igreja, pessoas esfriando, pessoas desanimando, pessoas que só murmuram, reclamando: Senhor, por que, poxa, só eu? O trabalho pesado só me chama. Ninguém me chama para pregar, ninguém me chama para isso, para aquilo. E você até enxerga potencial em você, você até estuda para executar uma boa pregação, mas você vive essa vida murmurenta, essa vida sem graça, porque é só serviço. E Deus não precisa da sua mão de obra. A Igreja Católica ela não precisa da sua mão de obra. Ela precisa da sua vida de santidade. E tua vida de santidade ela só consiste estando nos pés de Jesus. Por mais que você ficasse sem limpar a igreja, essa fosse essa tua função. Hoje, terça-feira, sua pastoral ela tem que ir limpar a igreja. E a sua pastoral ela vai e você fica lá sentado no sacrário olhando para Jesus, né? Jesus olhando para você. E as pessoas vão falar um monte de coisa. E a igreja, o lugar que precisava ser limpo, ela não foi limpo porque você ficou ali sentado aos pés de Jesus. A igreja ela não vai parar porque ficou sujo, entende? Mas a sua vida ela pode parar porque você não adorou Jesus. Então que nós possamos ter esse amor, esse zelo por Deus, né? Entender que a obra ela é necessária. É necessário que a gente faça, é necessário que a gente vá adiante, é necessário que a gente evangelize. Mas primeiro é necessário que nós pudéssemos se abastecer. Se nós não se abastecermos de Deus, se nós não se enchermos daquele que é a nossa força para caminhar, de nada valerá na nossa vida. Não estou dizendo que você não deve ser Marta. Não estou dizendo que você não deve ser Marta. Não estou falando para você viver uma vida relaxada, né? De entender que você só tem que ir na igreja orar, rezar o teu terço. Não. Eu estou falando que você tem que trabalhar sim. Mas você tem que saber controlar o tempo desse trabalho. Primeiro é o mais importante. Eu acho bonito, né, a pastoral dos coroinhos, porque é incentivado o quê? Antes de você servir,
Você chega meia hora antes ou 1 hora antes, vai para o sacrário, reze. Isso te mostra a importância do que tem que vir primeiro. A liturgia ela tem que ser organizada, a missa tem que ser bem celebrada, né? O coroinha ele é responsável por isso, sim. Porém, ele vai em busca da primeira parte. E a primeira parte é ter com Deus, né, essa experiência. Então que eu e você possamos, né, ter essa experiência com Deus. Eu e você possamos primeiro buscar Jesus, né, para depois ir de encontro aos serviços. E você verá que será bem mais frutuoso as suas obras. Você falava muito sobre a questão do silêncio, né? Então essa passagem traz muita questão do valor do silêncio, porque a euforia acaba impedindo a gente de escutar a voz de Deus. Porque quando a gente está eufórico, a gente acaba não escutando a voz de Deus. Deus nos dá muito dom. Deus nos oferece na igreja muitas riquezas, desde uma música de animação, na qual a gente também contempla Jesus ali, mas tudo tem um porquê. Não é apenas um dançar, às vezes não é apenas uma música, você saber tocar violão. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, nada é em vão. Então, quando Maria fica perto de Jesus, ela se silencia e ela escuta o que Jesus quer falar. E quantas das vezes, como o próprio Guilherme falava na pastoral, quantas das vezes a gente fica eufórico de querer fazer isso, querer fazer aquilo, mas sendo que o mais importante a gente não faz que é rezar. O mais importante a gente não faz que é rezar. A gente pode saber dançar muito bem, a gente pode saber cantar muito bem, mas se for algo na euforia, na ansiedade, isso atrapalha. E atrapalha também outros irmãos que estão nessa caminhada. Acaba atrapalhando porque a gente também tem essa responsabilidade de cuidar dos outros. A gente tem essa responsabilidade. Quando a gente fica na euforia, a gente acaba também atrapalhando os outros a fazer o seu serviço, ou até mesmo do silêncio do outro. Às vezes uma pessoa está trabalhando pela primeira vez em algum ministério e a nossa euforia acaba atrapalhando elas, deixando elas inseguras. Essa é uma responsabilidade nossa como cristão. Então, isso não só na nossa vida dentro da igreja, mas também no nosso ordinário. Se em casa a gente não consegue tirar um tempo para rezar, do que mais seria nosso lar? Do que mais não seria nosso lar? Não seria nada. Se a gente tem muito dever em casa, bendito seja Deus por isso, glorifica a Deus. Mas a gente também precisa ter um tempo para Ele, de intimidade. Porque na euforia a gente não escuta a voz de Deus. A gente vai pelo nosso próprio raciocínio. Não que Deus não nos pode inspirar no nosso raciocínio, não é isso. Mas vai muito além disso. É escutar, é se silenciar. Se for possível parar tudo, pare. Saia do lugar. Se o trabalho anda exaustivo, tira 10 minutos, vai beber uma água. Escuta a voz de Deus, que Ele vai orientar melhor. Escuta, e quando a gente escuta a voz de Deus, a gente acaba sendo discípulo dele. A gente acaba sendo discípulo dele. Porque a voz de Deus vai nos guiar. E não o nosso egocentrismo. Porque quando a gente tenta fazer algo, a gente tem que ter muito cuidado também com o nosso egocentrismo. Então, é muito importante se silenciar. Não que você vai deixar de fazer as coisas, mas Deus sabe, Deus vai cuidar. Vai muito além daquilo que a gente pensa. Vai muito aquilo dali que é nosso tempo, porque o tempo de Deus é Kairos. Ele cuida de tudo. Ele sabe o momento certo de parar e de continuar. Ele sabe o momento. Então, traz muito essa ideia do silêncio. Você que está em casa, é preciso se silenciar. É preciso você deixar as coisas que você estava fazendo um pouco de lado, escutar a voz de Deus, porque pode ter certeza, no seu silêncio, o serviço que você estava fazendo, você escutando a voz dele vai ser bem melhor. O maior serviço a Deus, o servir, a palavra servo, ela romantiza, né, o que é a realidade da coisa. Porque o servo, em outras traduções, você vai ver que é escravo, né? E o servir, ele não consiste
no que você pode fazer com suas mãos. Ele consiste naquilo que você pode oferecer ao teu mestre. E nós, com todas as nossas misérias, as nossas fraquezas, o melhor que nós podemos oferecer é os nossos corações, é o nosso tempo, é a nossa doação de si mesmo, né? Então, nós vamos para o nosso segundo bloco, mas nós vamos ouvir uma música. E nessa música eu convido a você a fazer igual Maria nesta noite. Escolha a melhor parte. Escolha estar aos pés, escolha ouvir a Jesus, porque muito Ele tem para fazer através de você. Porém, Ele precisa que você escute. Ele não vai gritar. Jesus não é escandaloso. Você tem que sentar para prestar atenção. Você tem que estar aos pés dele para ouvir o que ele quer falar. Entende? Se colocar em posição de servo não é estar em prontidão para qualquer tipo de obra que tem que ser feita pelas suas mãos. Se colocar em posição de servo é estar disposto a fazer tudo aquilo que o mestre mandar, né? Se hoje Deus, Ele quer que nós silenciemos para ouvir o que Ele tem para falar nos nossos corações, que assim seja. Voltamos para o nosso segundo bloco. Você que não conseguiu pegar do início, já dá o seu like aí, segue a nossa página e vamos que vamos. Neste segundo bloco nós iremos partilhar um pouco, né, sobre a vida do nosso convidado, né, do Paulo Vitor, porque Maria já nos ensinou que devemos sentar aos pés do Senhor para ouvir. Marta nos ensinou que devemos fazer a obra sim, mas temos que entender que existem momentos para isso. E hoje, com a vida do nosso convidado, nós vamos aprender que caminhar na igreja também não é tão difícil, né? Na verdade, nós somos da Igreja da Cruz, então vai existir sim as dificuldades, mas tem de bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu o mundo, então também nós somos capazes de vencê-lo, e fruto disso, né, é um pouco da história do nosso convidado, né? E aí a gente já quer saber, né, Paulo Vitor, como é que foi o seu encontro com a igreja, se você sempre foi católico, se você viveu um pouco no mundo, como é que foi o seu conhecimento com a igreja, né? Seu primeira vivência com a igreja católica. Então, eu vim de berço católico, na qual a família da minha mãe é bastante praticante, né, da igreja católica. Só que a família do meu pai nem tanto, mas mesmo assim eles sempre me apoiaram. Então, desde os meus 5 anos, eu tomei a atitude de vir para a catequese, sendo, obviamente, né, convidado, mesmo de forma inconsciente. Então, a partir dos 5 anos já comecei a dar meu primeiro passo. Então, eu vinha na catequese, não entendia muito bem as coisas, mas mesmo assim Deus faz, né? Deus faz muito. Mesmo de forma que a gente não entenda, mas hoje eu consigo entender. Depois de uns 15 anos assim eu consigo entender. E eu fiz minha primeira comunhão, né, com volta de 9, 10 anos, e eu entrei já como coroinha, uma semana depois. E foi uma mudança de chave na minha vida, principalmente na questão de saber ser obediente. Porque na igreja existem hierarquias, né? Não apenas, eu vou fazer tal coisa, não. Existe uma ordem que precisa ser respeitada. E então, a partir dos meus 10 anos, eu comecei a servir, comecei já também a ter o contato com outros jovens dentro da igreja, coisa que era um novo para mim, né, obviamente. E então, lá para os 12, 13 anos, eu comecei a frequentar um grupo jovem. Só que era algo muito em vão, porque eu ia mesmo por conta dos outros. Os outros me chamavam. E eu apenas ali marcar presença, fazer um amigo ou outro e ir embora. Aí quando eu tinha uns 14 anos, eu pude fazer minha primeira experiência em um retiro. E foi algo muito prazeroso, porque eu nunca tive contato com retiro, mas também foi uma euforia. Eu tinha muita desordem, eu tenho muitas desordens ainda, né, que precisam ser feitas, mas antigamente eu tinha muito mais.
Então, nessas desordens que eu tinha, acabava afetando a questão de como eu ia me comportar dentro da igreja, né? E como eu falei, né, dessa desordem, era muita questão da minha afetividade, de como eu ia me comportar com os outros, como eu ia amar os outros e como eu ia deixar o povo também me amar, né? E foi uma fase muito difícil na minha vida, por questão da realidade mesmo de família, na qual eu passei por alguns processos que me deixaram muito mal. E eu acabei vivendo uma vida dupla, uma vida de duas caras, na qual na frente do altar eu transparecia ser uma coisa, sendo que fora da igreja eu era uma pessoa totalmente diferente. Então eu vivia uma vida muito, infelizmente, errada, a questão dos meus afetos, a questão de não saber viver a castidade corretamente, não na questão no sentido de que eu tinha práticas, não, mas a questão que eu tentava me saciar de alguma forma nisso, na questão de ser elogiado, de isso acabar tentando aumentar um pouco meu ego, porque na infância eu também tinha um pouco dessa questão de uma dificuldade de me aceitar. Então, eu estava na igreja, mas eu buscava algo muito além daquilo que não era necessário, que era estar na presença de Deus. Então, em 2019 eu pude ter uma experiência de viver um encontro de adolescente com Cristo, o EAC, que foi muito bom, mas eu não pude cuidar disso. Infelizmente foi algo que também trouxe muito malefícios para mim, porque não o encontro, mas as minhas atitudes. Aqui eu não vou colocar a culpa nos outros não, porque eu já tinha ciência do que eu estava fazendo. Mesmo sendo coisas que eu buscava um amor, uma carência em algum lugar, mas eu tinha consciência do que eu estava fazendo, porque foi tudo atitude minha. Então, eu buscava essas atitudes em ficar com outras meninas. Eu já sabia o que era certo e o que era errado. A igreja já me ensinou. Só que mesmo assim eu continuava, não dava o devido valor para aquilo que era necessário. E veio pandemia, a questão da igreja foi dando uma esfriada. Eu fiquei um tempo afastada do Ministério dos Coroinhas, mas em 2022 eu pude fazer uma experiência com o Joque. E foi algo muito bom, foi um resgate, porque o Joque eu queria primeiramente servir, eu queria estar lá trabalhando, mas Deus com a sua infinita misericórdia falou, não é esse o momento de servir. Desde de 2018 até 2022 eu vivi um silêncio, um deserto absurdo, porque eu queria estar presente, eu estava presente em outras coisas, sendo que Deus não era isso que queria no momento. E bendito seja hoje Deus que eu posso glorificar isso, porque se eu fosse servir em retiros de 2021, 2019, talvez não iria conseguir conquistar almas, não iria conseguir ser instrumento, né, principalmente. Então vivi muito essa questão do deserto, na qual meus amigos serviam retiros e eu não. Isso me magoava muito, porque acabava me sentindo incapaz. Mas a partir de 2022, eu comecei a ter oportunidades na igreja. Não vou colocar culpa em ninguém não, porque não tinha como eu servir a Deus sendo que eu vivia uma vida dupla. Não que hoje eu seja o mais santo do mundo não, tem muita coisa a melhorar. Mas hoje eu sei daquilo que Deus quer para minha vida. Então, em 2023 pude fazer o acampamento juvenil, na qual a missão que eu faço hoje, e foi um divisor de águas, na qual Deus gritou no meu ouvido falando a cada desordem que tinha na minha vida. Não que essas desordens também já foram curadas, porque talvez seja algo para sempre. Mas bendito seja Deus essa cruz que Ele me dá, que na qual faz eu poder olhar as vontades de Deus principalmente. Então, a partir de 2023, eu pude estar mais presente de Deus, estar em missões principalmente, e hoje eu estou caminhando. Obviamente, ainda tenho minhas mágoas, isso é uma cicatriz que eu olho para trás, ainda me faz sentir um pouco incapaz, mas eu sei que vai muito além disso, né? Eu sei que Deus me preparou esse deserto na minha vida, para hoje poder ser instrumento de graça para os outros. E o mais interessante, né,
ele ia falando, né, mostrando as suas dificuldades e a evolução, né? E uma das frases que agora ficou no meu pensamento foi quando você falou, não que eu seja o maior santo do mundo, né? Mas é alguém que tenta, né? E aí, a maioria das vezes eu sempre cito São João Paulo II por conta disso, né? São João Paulo II ele vai dizer que ninguém tem que ser santo por si só, né? A verdadeira santidade ela consiste naquele que cai e busca levantar. E aí, o Paulo Vitor viveu essa realidade que muitas das vezes você que está me assistindo vive. Mas também você pode estar olhando aí e falando assim, Guilherme, tá bom, mas eu não vim de berço católico, tô ouvindo essa rádio aqui porque minha avó tá ouvindo esse negócio alto e eu nem queria ouvir, mas que a intenção de mostrar a história do Paulo Vitor não é para que você fale, porque minha história é igual a dele, ou porque não é. E se for, louvado seja Deus, porque você está passando por esse deserto que ele falou, mas que busca essa evolução, né? Que busca melhorar. Mas mostrar que, independente das dificuldades dele, ele não saiu da igreja em si, né? Ele esfriou, né? Teve um momento de frieza, mas ele sempre estava ali querendo o algo a mais. E dentro desse algo a mais, viver nessa realidade, né? Antes da pandemia e tal. Hoje, quem é o Paulo Vitor, né? Quem que esse Paulo Vitor se tornou, sabendo que como ser humano ainda tem suas dificuldades, como todos nós vamos ter, mas os pontos que você evoluiu, né, dentro dessa realidade que você partilhava com a gente. O primeiro passo foi reconhecer quem é o Paulo Vitor, porque antes eu buscava ter uma visão de cada ponto de cada pessoa, cada qualidade que a pessoa tinha, e eu não conseguia enxergar isso para mim, né? Então, hoje o Paulo Vitor reconheceu quem ele é, quais são as suas características. Eu não sou uma pessoa muito explosiva, muitas pessoas sabem. Eu sou uma pessoa mais calma. Então eu tento ofertar a minha vida nessa questão, aonde precisa levar calma. Porque hoje eu reconheço a potência que eu sou para a igreja. Hoje eu reconheço aquilo que Deus me deu. Antes eu não reconhecia isso. Então, o Paulo Vitor de hoje é uma pessoa que tem grandes responsabilidades na igreja, na qual pessoas olham para mim e tentam se espelhar, mas principalmente de reconhecer que eu sou. Hoje em dia eu sei que eu sou uma pessoa que precisa melhorar. Hoje eu sei que eu sou uma pessoa que consegue colocar esses dons para fora e poder também ser canal de graça para os outros, principalmente. Porque antigamente eu não conseguia fazer isso, ser canal de graça. As pessoas não só viam um menino bom quietinho, mas tinha algo muito além de ser um menino bom quietinho. Hoje eu posso ofertar isso para os outros. Dentro do Ministério de Coreia, por exemplo. Eu sei que eu sou um pouco do reflexo, por ser o Coreia mais antigo. Não questão de me gabar, não. Porque eu tenho muita coisa para aprender ainda dentro desse ministério. Talvez eu não seja nem o melhor desse ministério. Mas eu sei que é nesse ministério que eu consigo também ofertar minha vida. É nesse ministério que eu consigo ser instrumento. É nesse ministério que eu posso olhar para os outros e ser amado pelos outros, principalmente. Coisas que eu não conseguia. Hoje eu me sinto uma pessoa amada por quem está ao meu redor. Hoje eu sei daquilo que eu sou. Hoje eu sei daquilo que Deus quer para a minha vida. De estar em missões, de poder ofertar o meu serviço na qual Marta estava fazendo. Hoje eu posso ofertar meu serviço, mas tendo ciência daquilo que é mais importante, daquilo que Deus quer para a minha vida e não que eu quero para a minha vida. Então hoje eu sou uma pessoa que escuta mais a Deus. Às vezes sou desobediente, confesso, mas algo que eu tenho tomado muito cuidado. Mas eu sei de quem eu sou. Eu sei aonde Deus quer me levar hoje. Eu sei da minha missão dentro do acampamento. Eu sei da minha missão dentro de casa, principalmente também. Porque não adianta nada eu querer levar essa questão para a igreja, mas sendo que a minha igreja, que é o ordinário, que é a minha casa, eu não consigo levar a Deus. Hoje eu sei daquilo que eu preciso fazer para minha mãe e meu pai. De levar calma, de levar o amor de Deus.
de levar, não exortar eles, não vai muito além disso, de questão de exortar meus pais, mas de mostrar Deus nas minhas atitudes. Vocês me entendem, querido jovem, porque Deus, Ele quer algo a mais de cada um de nós, né? E esse algo a mais, ele consiste nessa vida, né? De serviço, oracional. Hoje Deus, Ele quer falar sobre isso conosco, né? E aí, você pode falar assim, Guilherme, mas Maria, lá da Bíblia, é muito distante da minha vida. Eu tenho 18 anos, 19, 40, né? Eles foram bem lá atrás, é muito distante, né? Naquela época, Maria, ela não tinha televisão, não tinha celular, então ela ofertou o tempo dela ali para Jesus, porque ela não tinha essas coisas. Hoje eu não consigo largar meu celular, minha televisão é isso, meus amigos, querendo ou não, ele tem alguma importância maior, né? Porque eu consigo ali estar presente, eu consigo falar, tocar, ver o meu amigo, e muitas das vezes Jesus eu não consigo enxergar na mesma proporção. Mas aí a gente olha para Paulo Vitor. Paulo Vitor é alguém que vive na realidade de hoje, né? Uma realidade que nós vivemos. E aí você vai falar, Guilherme, mas você quer comparar Paulo Vitor com Maria? Não, eu não quero comparar. Maria teve lá as suas ofertas, né? E Paulo Vitor tem aqui as suas ofertas. Você tem as suas ofertas. Muitas das vezes você pode se sentir, como ele falava, né? Tinha momentos que ele não se aceitava, ele não via essa potência, ele não botava para fora essa potência que hoje ele consegue enxergar nele. E que muitas das vezes também tem dentro de você. E que por você ser muito abafado dentro de um grupo ou uma pastoral em si, você às vezes acha que você nunca vai conseguir colocar para fora aquilo que Deus quer. Mas existem momentos e momentos. Vai ter momentos em que você vai precisar, né, passar pelos desertos. E vai ter desertos que você vai cair, né, pela sua via humana você vai cair. Porém, o necessário é você se levantar. E nesse se levantar é você olhar para dentro de si. Hoje o Paulo Vitor disse, eu sei quem é o Paulo Vitor. Ele sabe qual é o dever dele dentro de casa, na paróquia, no seu serviço ao acampamento. E você que está nos ouvindo, você se conhece? Você sabe quem você é? Ou você só é esse retrato que você posta nas redes sociais? Ou você só é esse sorrisinho bonito que você tem dentro da igreja, na escola, em algum lugar, mas é um choro tremendo dentro do seu quarto, porque só você sabe aquilo que você passa, entende? Entrega suas dificuldades a Deus, deixa Ele potencializar você, né? O seu serviço, como falávamos de Marta, ele é importante para a igreja, né? Porém, o mais importante é a sua entrega total, é o seu coração que Deus quer nesta noite. Então, não deixe que essa duplicidade ela te vença. Porque você vai criar um personagem no qual vai chegar um momento que você não vai viver você. Você só vai conseguir viver esse personagem. Mas deixa que Deus vença na sua vida. Porque o maior protagonista da sua vida é Deus. O maior protagonista da sua vida é Jesus. E a via maior de você alcançar Jesus é buscando a via da santidade. Por isso que esse programa, né, que já tem o nome Quero Ser Santo, ele te convida nessa noite a desejar essa santidade, né? Nós, eu, Paulo Vitor, né, convidamos a você essa noite a desejar essa santidade. E qual é o primeiro passo da santidade? Entender quem você é, recusar os maus que você comete e buscar aquele que é o principal das nossas vidas. Estaremos indo agora para esse terceiro e último bloco. Nós iremos partilhar sobre a vida de um homem que é o cara, né, que vai ensinar a gente a viver essa prática de santidade, a viver aquilo que Deus quer para cada um de nós. Lembrando, a santidade ela não é distante da nossa vida, né? Ela está batendo todo dia nas nossas portas. Cabe eu e você que está me ouvindo abrir a porta dos nossos corações para que o Santo dos Santos possa entrar e habitar em nós, tornando nós santos, né? Não por nós mesmos, mas pela nossa vontade de buscar aquele que nos amou no alto da cruz.
voltamos para o nosso terceiro e último bloco, né? Continuando trazendo essa lembrança de que você tem que nos acompanhar nas nossas redes sociais. Web Rádio Profecia, não se esqueça, né? Que ajudando-nos a evangelizar, né? Não só no celular, não só para que você possa escutar, né? Mas que outras pessoas tenham esse alcance, né? Tem casas que muitas das vezes ela não sai para ir até a igreja. E que nós hoje queremos levar a igreja até esses lares, né? Então nós dependemos da sua ajuda, né? De você nos seguir, dar seu like, compartilhar esse vídeo, né? Dessa partilha que nós estamos tendo hoje nesse programa Quero Ser Santo. E nesse terceiro bloco nós vamos falar um pouco de São Francisco de Assis, né? Um cara que viveu uma vida... ele poderia ter vivido uma vida totalmente rica, egoísta, né? Porque sua família tinha condição, porém, ele, assim como Maria, também escolheu a melhor parte. Não é isso, Paulo Vitor? É isso mesmo, São Francisco de Assis, doutor da igreja, né? E a questão do São Francisco de Assis, o que me encanta muito é a renúncia. O tanto que ele renunciou à sua vida, o tanto que ele deixou sonhos de lado, sonho mesmo dele de infância, ele deixou riquezas de lado para viver a pobreza. E ele amava viver essa pobreza. Ele amava aquilo que Deus convidava ele a ser, a viver essa renúncia. São Francisco de Assis tinha tudo para ter uma vida de condições boas, de viver uma vida calma, mas ele pôde viver uma experiência com Deus muito incrível, na qual Deus claramente pedia para ele renunciar tudo e deixar tudo de lado e seguir aquilo que ele queria. E com certeza para São Francisco de Assis foi muito desconforto deixar tudo de lado. Como na nossa vida é deixar as coisas de lado, de deixar sonhos de lado e seguir a vontade de Deus. E ele sempre enfatizou muito a questão do serviço, da caridade aos outros. São Francisco de Assis foi uma pessoa que tinha muito prazer em servir. Ele servia muito aqueles que mais são necessitados. E trazendo também para a nossa vida, como que a gente consegue servir os necessitados? Hoje a gente vive um mundo na qual a gente busca sempre a melhora de alguma coisa financeira ou até mesmo para a gente se intitular algo. Mas às vezes as pessoas que são mais necessitadas a gente acaba deixando de lado. E São Francisco de Assis veio para isso. A igreja estava vivendo um período muito difícil. A igreja não, né? As pessoas olhavam para a igreja e ridicularizavam a igreja, falando: a igreja não é importante. A igreja, ela não tem sentido, Jesus já passou, então para quê? Para que estar na igreja que Deus fundou, né? E São Francisco de Assis, através de uma oração, do silêncio, ele escutou a voz de Deus, que foi sobre reconstruir a minha igreja que está em ruínas. E São Francisco de Assis também, vamos falar, ele foi o primeiro santo a receber o estigma de Jesus. Para tu ver como que seria algo também doloroso. Essa questão da renúncia não foi algo muito fácil, não, vai muito além. As renúncias na nossa vida não são fáceis. E as renúncias que você precisa fazer na sua vida não vão ser fáceis. Não vão ser fáceis porque, como o Guilherme disse logo no início da rádio, que vai vir dor. Vem muita dor, mas bendito seja essa dor. Então, São Francisco de Assis teve muita humildade em reconhecer aquilo que Deus queria e foi além. E foi contemplar tudo que Deus tinha feito. As pessoas mais necessitadas, ajudar aqueles que mais precisavam, contemplar o que Deus fez para nós, né? Deixando tudo. São Francisco de Assis contemplava os animais, contemplava a natureza. E quantas das vezes também a gente não consegue contemplar o pequeno que Deus tem para a nossa vida. Não falo nem na questão da natureza, dos animais, não. Mas a gente às vezes não dá valor por pouquinho. Às vezes a gente não dá um valor a um bom dia que nossos pais nos oferecem.
A gente não dá, às vezes, o valor do bom dia. E às vezes um morador de rua chegando falando um bom dia, a gente apenas ignorar. Então ele trouxe muito essa questão da humildade, da simplicidade de ser um servo simples. Porque ele tinha tudo, até mesmo, poderia até estar na igreja. Ele poderia muito bem ser alguém muito além da igreja, alguém muito além, uma pessoa rica que podia ofertar tudo, não. Mas ele escolheu viver a pobreza, mas por amor a Deus. E aí Jesus, quando ele fala, Francisco, né, reconstrói a minha igreja. Na inocência do seu coração, Francisco, ele vai arrumar dinheiro para construir aquela igrejinha quebrada lá em Assis, né? Só que Deus queria muito além, né? Deus queria que ele reconstruísse a igreja dos corações das pessoas, que era o mais difícil, né? E aí, a vida de Francisco, ela é uma inspiração para nós, porque se nós olharmos, Francisco, ele se junta com o mais pobre para ajudar os mais pobres, os mais necessitados. Aqueles que ninguém queria, ele estava lá. Em luta contra a castidade, ele se jogava na neve, no meio das espinheiras, ele se virava, mas ele não pecava contra a castidade. Entende? E que muitas das vezes, pelo mínimo, nós caímos. Pelo mínimo, nós abandonamos tudo aquilo que Deus tem prometido para nós, né? Por tão pouco, nós não estamos sendo capazes de reconstruir essa igreja, que muitas das vezes é o coração da nossa família, que nós oramos tanto, ou daqueles que são mais próximos de nós, né? E aí, São Francisco também é aquele que vive um pouco de Marta e de Maria, né? Que viveu um pouco de Marta e de Maria. Francisco, ele trabalhava, ele servia com todo amor, mas também se recolhia para rezar, né? Em determinado momento, ele, caminhando com o Frei Leão, né? Um dos seus confrades, Frei Leão, ele vai começar a questionar Francisco, falando que, Francisco, ainda que nós louvemos a Deus, glorifiquemos, fazemos isso e aquilo, as coisas boas, né? Nisso não consiste a perfeita alegria. E aí ele vai colocando diversas realidades, até Francisco pegar e falar assim, tá bom, mas e aí? O que consiste a perfeita alegria? E aí ele fala, ainda que a gente chegássemos na casa lá dos nossos confrades, todo sujo, molhado por conta da chuva, dessa caminhada que nós fizemos, e eles não nos aceitar, mandar que nós possamos sair dali, nos chamar de moribundo e nos agredir, né? E nós suportarmos isso por amor a Deus, nisto consiste a perfeita alegria. Então, que nós possamos buscar essa perfeita alegria naquele que pode nos proporcionar isso, né? Que é o próprio Cristo, né? Vivendo a caridade, vivendo o amor ao próximo, vivendo o serviço por inteiro, né? E nesta noite, depois de ouvirmos o que Deus queria falar com nós, né? Sobre a palavra, na vida do nosso irmão aqui, o Paulo Vitor, na vida de São Francisco de Assis, te convido a fazer uma breve oração para que nós possamos terminar este programa entregando as nossas vidas a Deus, né? Sim, Senhor, nessa noite queremos te entregar tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, as coisas que ainda muitas das vezes tira-nos do seu caminho, Senhor, aquilo que muitas das vezes é turbulento dentro de nós, que não deixa que nós possamos ouvir a Tua voz. Nós queremos te pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo possa nos visitar, tanto aqui no estúdio quanto em cada lar, Senhor, que neste momento escuta através da Web Rádio Profecia, Jesus. Eu te peço que o Senhor possa enviar o Teu Espírito Santo para moldar, Senhor. Desta vez, Senhor, eu quero usar de ousadia e das Suas palavras com Francisco. Eu peço nessa noite que o Senhor possa enviar o Teu Espírito Santo para reconstruir a nossa igreja, Senhor. Reconstruir os corações daqueles que estão nos ouvindo, reconstruir os nossos corações, Senhor, o meu, do Paulo Vitor, aqui, né, que neste momento estamos partilhando e que muito precisamos, Senhor, da força do Teu Espírito, Jesus. Pedimos, Senhor, que Tu venha preencher as lacunas vazias que ainda encontram-se dentro de nós, Jesus. Pedimos que o Senhor venha nos ensinar a ser Maria, a estar aos Seus pés, a Te ofertar tudo o que temos, que é a nossa vida, Jesus. Assim como Paulo Vitor falava, nós muitas das vezes não conseguimos Te olhar no ordinário. Muitas das vezes nós não levantamos da nossa cama e Te agradecemos pelo dom da vida, Jesus. Mas nessa noite eu quero Te agradecer, Senhor, pelo dom da minha vida, pelo dom da vida de cada um que aqui está ouvindo, né, essa transmissão. Te agradecer, Senhor, porque Tua infinita misericórdia nos alcança nessa noite, Senhor, e nos ensina, Senhor, a ser aquilo que Tu queres, Jesus. Assim como Paulo Vitor, ele partilhava, Deus, que ele sabia, né? Quando ele pecava, ele fazia já consciente, Jesus,
se nós sairmos dessa live, dessa transmissão, Jesus, continuando dando ouvido às turbulências das nossas vidas, continuamos a pecar, Senhor, é porque nós queremos, Senhor. Então, assim como São José Maria Escrivá, ele vai dizer que o Senhor tem que tornar ele santo, Senhor, nem que seja a base de pauladas, Senhor. Assim eu peço, Senhor, para nossas vidas também, que mesmo que venha a dor, Senhor, que seja para edificação das nossas vidas. Por isso nós te entregamos, Senhor, as nossas súplicas, as nossas orações, pedindo por aquela, Senhor, que sofreu na alma a dor da sua morte, mas que também viveu a alegria, Senhor, de entender depois a sua ressurreição, que foi a sua mãe, que foi a nossa mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desde já eu quero agradecer o Paulo Vitor, que aceitou o convite de estar aqui partilhando a palavra de Deus com cada um de nós, mas também quero agradecer cada um de vocês que está nos ouvindo, que abre as suas casas, através da live que vocês escutam, para que nós possamos adentrar e anunciar aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. E Paulo Vitor, quer fazer algum agradecimento? Primeiramente agradecer a Deus, Fiquei muito feliz pelo convite de alguém que eu admiro muito, também o testemunho de vida, e foi um prazer muito, muito grande. E quando você estava fazendo a oração, Deus estava falando muito claro no meu ouvido: o que precisa ser renunciado hoje na sua vida? O que é preciso ser renunciado? O que Deus te chama a silenciar hoje? Qual o motivo? Deus falava muito claro no meu coração, quando eu entrava em conexão com Ele. O que precisa ser silenciado? Para que precisa ser silenciado? O que precisa ser deixado de lado para ser um homem novo? Assim como São Francisco de Assis também com certeza silenciou. Assim como Maria silenciou. O que você precisa se silenciar? E o que é aquilo que Deus te chama hoje? Amém. Também, em modo especial, quero agradecer ao Maurício, que hoje está aqui operando o programa, de uma forma meio que escondida, atrás ali do computador, da mesa, mas é ele que faz com que a palavra de Deus chegue até a sua casa, Nós aqui falamos, mas se ele não estiver ali fazendo nos trâmites ali do computador, do que tem que ser feito, de nada adianta, a nossa oração, a nossa partilha, se não tiver esse serviço, Então nós agradecemos, pedimos que vocês, sempre que for rezar, rezem por nós, que buscamos essa santidade, mas também entregando a vida do Maurício, que se disponibiliza a fazer com que esse programa ele chegue na sua casa, Estivemos reunidos na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa noite e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você acompanhou o programa Quero Ser Santo. Apresentação Guilherme Pereira.